O episódio 11 de The Next Prince começa já com tensão no ar. Chegou a hora da primeira etapa da competição entre os três príncipes. É o famigerado teste de sabedoria, onde eles precisam provar que sabem lidar com política, estratégias de reino e decisões sociais. O amigo de Jay pede para ele dar uma olhada nisso, e vê o príncipe Calvin que foi assistir à competição. Ele levou um príncipe para o protesto. Isso é muito legal. A elite real está toda reunida, e o rei está com os olhos grudados em Canin, o neto queridinho que vem ganhando cada vez mais apoio popular. O primeiro a responder à pergunta é o príncipe Ramil. Seu parceiro também está acompanhando de perto com olhos atentos. A pergunta é se ele poderia identificar alguns problemas de longa data em sua nação, que foram negligenciados e não foram resolvidos. O rei percebe que essa não é uma pergunta do comitê. Ramil responde que todos os problemas em Imali são importantes e merecem ser resolvidos, mas se tivesse que escolher um que permanece nas sombras, seria um problema relacionado à família. Os números do ano passado podem parecer pequenos, apenas 4 a 5 mil casos registrados, mas não se trata de estatísticas. Trata-se de pessoas. Violência doméstica, geralmente dirigida a mulheres e crianças, deixa feridas duradouras no corpo e na mente. Mas é uma noção equivocada arraigada ao longo do tempo e transmitida por gerações. Eles foram ensinados que isso incentiva a disciplina e a obediência. Na verdade, isso tem causado gerações de dor, prejudica a confiança, cria todo tipo de trauma e os isola da sociedade. Quando é negado a uma pessoa a chance de crescer e se tornar o melhor de si, a nação perde uma parte de seu futuro. Acredita que as crianças são o futuro dessa nação e deste mundo. Agora é a vez da princesa Ava. A pergunta é, se ela pudesse mudar uma lei em Imali, qual seria? Ela responde que por gerações. As leis dessa nação foram escritas por homens, o que fez com que algumas fossem injustas em relação às mulheres e às pessoas de gêneros diferentes. Embora tenham conquistado a igualdade no casamento, ainda falta um entendimento mais profundo em outras áreas. Ela proporia leis para garantir salários iguais, aumentaria a representação política para as mulheres, e promoveria a maior participação das mulheres no governo e nas organizações internacionais. As políticas educacionais também devem ser reformadas para eliminar o preconceito de gênero. Com essas reformas, Imali avançará em direção ao sistema jurídico mais justo, que proteja os direitos das mulheres em longo prazo. Por fim chega a vez do príncipe Canin. A pergunta é, se lhe fosse dada a oportunidade, que estratégias ele recomendaria para estimular a economia de Imali? Ele responde que essa nação tem muito a oferecer, de sua cultura fascinante, a sua culinária requintada. Pessoalmente, sempre gostou muito do molho de espaguete Davin. Com sua comida, cultura e tradições, Imali tem um grande potencial para aumentar seu soft power no cenário global. Imali também é o lar de 4 regiões, cada uma com seu charme único. O que mais o emociona é a procissão de lanternas. Uma tradição que honra as crenças e o modo de vida dos mineiros, a espinha dorsal da economia deles, ao se conectar com as pessoas em toda Imali. Aprendeu que o maior tesouro desta nação é a sua gentileza, pessoas acolhedoras, que acolhem visitantes de todo o mundo, se promoverem a cultura local, por meio de campanhas bem pensadas, e garantirem que a receita retorne para as comunidades locais, capacitando elas a se sustentarem, podem realmente fortalecer essa economia do turismo. Mas antes de implementar quaisquer estratégias econômicas, devem primeiro abordar uma preocupação urgente. A poluição por poeira causada pela mineração em Asavadevatem tem prejudicado a qualidade do ar de Imali durante anos. A solução imediata desse problema, em conjunto com o aprimoramento da economia, pode aumentar o crescimento econômico e a qualidade de vida do país. Agora chegou a hora de todos votarem no vencedor dessa primeira etapa. Os votos foram todos contados e registrados. O competidor com o maior número de votos é o príncipe Ramil. O rei está com sangue nos olhos por causa desse resultado. Ramil, feliz com a conquista, diz ao seu pai que conseguiu. Rachata indaga se isso é o suficiente para o deixar feliz. Obviamente, ele fez isso com suas próprias mãos. Não imagina ele ganhando nada. Ele mexeu os pauzinhos para manipular os votos. Fez com que ele subisse a escada. Tudo o que precisa fazer é chegar ao topo. Irmã de Jay percebe que ele está chateado e o convence a falar com o príncipe Calvin. Falando no menino, ele aparece, há algo que quer explicar. Jay não sabe mais como se dirigir a ele, talvez não era digno de saber sobre ele. Acha que eles não deviam estar se encontrando. Calvin não quer que ele faça isso.
honestamente queria ter lhe contado, está lá para se desculpar e se despedir. Recebeu ordens para retornar a Bujar, realmente sente muito, Jay não consegue aceitar suas desculpas, e nunca mais quer se encontrar com ele, quer que ele vá embora. Pai de Ava andou investigando, e descobriu que Rashata fraudou a votação da última vez, ela precisa dar tudo de si para vencer a próxima etapa. Hoje é a segunda etapa da competição real. Esta rodada apresenta uma partida de arco e flecha, o qual apresenta 4 alvos diferentes, alvos padrões, pássaros, cavalos e cobras. Todos os 3 estão indo muito bem e acertam com muita facilidade, mas Ramil perde o alvo para a princesa Ava, ela atira a última flecha. Durante a partida eles escutam algumas explosões, parece que a competição nunca vai ocorrer de forma justa, os meninos estão sendo bombardeados. Agora a princesa Ava é atingida com uma flecha, as flechas são iguais às que eles estão usando. Ramil acha que é uma armadilha, para achar e que se viraram um contra o outro. Charan vai atrás deles e encontra vários homens caídos. O pai de criação de Kanin aparece no salão, pedindo desculpas por sua fuga. Mas o fato de ser constantemente vigiado dificultava o desempenho de suas funções, ainda assim obedeceu suas ordens para perseguir o criminoso. Estas são todas as evidências que conseguiu. Joe, o treinador estrangeiro que tentou contra a vida de Kanin, trabalha para o príncipe Vazin, uma pessoa que parece gentil. O rei ordena que ele seja detido imediatamente. E ocorre um tiroteio. Charan consegue encontrar o príncipe Kanin, e tira a pérola de sua roupa que ganhou de Vazin. Charan informa que nesta pérola tem um rastreador dentro dela. Os rebeldes também podem saber onde eles estão, precisam sair imediatamente. O rei com os outros estão reunidos e Vazin aponta uma arma na direção deles. Como é o único que não tem herdeiros, parece que pretende matar todo mundo. Acusa o rei de que ele arrancou seus entes queridos e destruiu sua família. O rei pede calma, propõe-lhe conceder o perdão e que ele busque refúgio no exterior. Vazin está decidido a fazer justiça com as próprias mãos, pelas vidas que ele tirou. Quando declarou o motivo da morte de sua esposa, ninguém deles se importou se era aquela doença. Sua esposa morreu de câncer no pulmão por causa de suas operações de mineração. E agora o rei também tem câncer de pulmão, no entanto nunca se preocupou em fazer nada, tenta atirar no rei mas Charan o impede atirando na arma de sua mão. Mas o mordomo do rei que sempre esteve ao lado dele, também se volta contra ele. Vazin pergunta qual a sensação de ser traído pela pessoa que mais confiava. Viram relata que sua irmã, que era esposa do príncipe Vazin, morreu por causa de sua mina. Vazin confessa que assim que soube que Kanin estava vivo, enviou seus homens para matar ele. Também tentou separar Charan de Kanin, caso contrário seu plano não daria certo, e aí enviou o treinador Joe, mas ele falhou, teve que recorrer ao príncipe Rashata. Mas novamente não funcionou, então teve que fazer isso com suas próprias mãos. Kanin tenta apaziguar a situação, mas o rei diz que não precisa, ele é o rei. Então não podem pôr as mãos nele. Tatanai atira em seu mordomo, e com a ajuda dos outros, incluindo amigo de Charan, consegue tirá-los de lá. Kanin fica muito emocionado em ver seu pai de novo. Vazin consegue se sair dos braços de Vetiz e atira na direção deles. Vetiz atirou no Vazin que morre, mas quem levou o tiro disparado por ele, foi o mordomo de Kanin, que fica gravemente ferido, tadinho, não tinha nada a ver. Devido ao acontecimento, a competição foi cancelada e Rashata está puto, porque Ramil estava prestes a vencer, é um completo inútil. Seu parceiro entra no meio e pede para ele parar, quer suportar a punição em vez disso. Rashata menciona que ele não tem direito de ficar no seu caminho, agora fará com que Ramil lhe ensine, quem governa e quem serve, obriga Ramil a pisar no rosto dele. Depois de ter obedecido às ordens de seu pai, Paitai afirma que ele é patético, todo esse tempo ele sofreu. Se sente pequeno mas suportou tudo isso porque Ramil estava lá com ele, porque sabia que ele o protegeria. Ramil declara que sempre o protegeu. Ninguém jamais se atreveu a mexer com ele, mas Paitai diz que menos o príncipe. Rashata fez tudo o que podia, não pode mais fazer isso. O assunto entre eles está terminado, embora em particular consente em ser seu servo dedicado. Na vida real tem sua própria dignidade, e deseja ser honrado como seu amante. O prosseguimento da competição vai ocorrer somente com os 2 clãs, Asava Devatin e Bushong Pizut, porque a princesa Ava desistiu. Percebeu que isso não é nada mais do que um jogo de poder e não tem nada a provar a ninguém. A competição vai se dar por meio da prova de esgrima. O rei se lamenta porque até o mordomo que confiava se voltou contra ele.
quer pedir desculpas por tudo que lhe fez passar. Talvez não ter lhe contado sobre Kanin possa tê-lo magoado muito. Se morrer antes da competição, quer que Tarim mantenha isso em segredo até o fim da competição. Kanin com certeza vai trazer a vitória. Kanin nem consegue dormir de preocupação por causa da competição amanhã, precisa vencer para que possa trazer mudanças a Imali, está sob muita pressão. Ele vai relembrar os velhos tempos com seu pai Tadanai, e com uma trapaça vence uma. Por outro lado, Ramil está treinando também, sob muita pressão pelo príncipe Rashata, quer que ele se levante, em breve Ramil e ele governará este país. Parece que ele andou treinando muito que não consegue mais nem se levantar. Quando Rashata dar o fora, aproveita e pergunta onde que Paitai está, mas é informado que ele não veio. Felizmente o mordomo de Kanin está bem agora e pronto para servi-lo. Antes da partida ele ganha apoio de Charan, para que fique mais calmo. Ramil e Kanin se posicionam e começa a partida de esgrima. O príncipe Ramil já está com 2 pontos acima. Kanin parece estar um pouco desconcentrado, mas se lembra do apoio de Charan e Tadanai, e rapidinho o alcança. Agora o jogo está acirrado, e Kanin já está com 7 pontos. Rashata pede para que Ramil vá a seu quarto imediatamente, e diz que é melhor ele conseguir fazer se perder, sabe o que está por vir. A próxima partida começará em 5 minutos. Ramil percebe a presença de Paitai, que dá ânimo para ele continuar o jogo. Agora ficou difícil, e durante a partida, Ramil machuca seu tornozelo, e Kanin vai ajudá-lo, demonstrando todo o seu respeito e empatia. O jogo está 14 para Kanin, e 13 para Ramil. Kanin começa a se lembrar de várias coisas, desde que chegou até esse momento, e o último golpe é dele. Kanin é o vencedor da competição de esgrima. A vitória dele garante mais um reinado no trono para o clã Asavadevatin. O mordomo de Rashata avisa que ele solicitou a presença de Ramil. O bichinho está levando bofetadas novamente. Ramil dessa vez o encara seriamente, e diz que ele pode dar outro tapa, não vai lhe impedir. Rashata faz isso. E Ramil comenta que nenhum número de tapas poderá mudar o que aconteceu hoje, pois já perdeu para Kanin. Todo esse tempo, só queria ser um bom filho, um bom príncipe. Tentou ser um bom homem para quem ama. Mas Rashata tirou tudo dele. Agora não lhe resta mais nada. Ainda podem ser pai e filho em nome, mas a partir de hoje não servirá mais sobre seu comando. O rei, que já estava bastante debilitado, não resistiu e faleceu. Agora o príncipe Tarim assume o trono, aquele que resolverá os problemas grandes e pequenos, pela paz duradoura do seu povo. Ramil vai ao encontro de Paitai na praia, o qual pergunta se ele recebeu alguma punição. Ramil logo o abraça aos prantos. Pede desculpas porque nunca foi o amante que ele merecia. Paitai pede para ele não chorar e dizer o que aconteceu. Ele menciona que é seu pai, ele é um louco, embriagado pelo poder, agora não lhe resta mais nada. Paitai faz as pazes com ele e informa que vai ficar ao lado dele. Já Kanin e Charan vão conversar sobre coisa séria, o futuro deles. Charan pretende se dedicar à sua majestade, estará ao lado dele para enfrentar a velha estrutura de poder, enquanto a Kanin, ele tomou uma decisão. Pretende voltar ao Reino Unido, para estudar mais sobre gestão da poluição. Quanto ao título de príncipe, vai renunciar. Nunca quis ser príncipe. Não quer nada mais que uma vida comum, e quer saber, se ele não for mais um príncipe, Charan pode dizer que o ama agora. Charan responde que se disser isso, pode ser inapropriado ou até mesmo errado. Kanin entende, estará esperando o dia em que ele poderá dizer que o ama. Calvin está vendo notícias sobre a renúncia do príncipe Kanin e recebe uma mensagem de Jay, perguntando se eles ainda podem se encontrar. Calvin vai imediatamente à casa dele, pede desculpas novamente por esconder quem realmente era, só sentiu como era bom ter um amigo como ele, mas com o passar do tempo, começou a sentir algo mais profundo, procurou o momento certo para dizer a verdade sobre ele, mas isso nunca aconteceu. Jay admite que ficou bravo no começo porque Calvin mentiu para ele, mas acha que ele não quis realmente fazer isso. E pergunta por que ele veio, já que foi chamado para voltar a Bujar. Ele responde que sim, mas não quer mais ficar lá. Confessa que gosta dele, não sabe se ele sente o mesmo. Mas Jay significa muito para ele. Jay confessa que sente o mesmo, dar para ver a felicidade estampada na cara de Calvin, que dar uma bitoquinha no amado. Kanin vai embora amanhã, e antes quer agradecer ao pai dele por tudo, embora Tarim não tenha o criado, o ama incondicionalmente. Se algo estiver o incomodando, pode sempre ir até ele. A única coisa que o incomoda é a pessoa que ele ama. Antes de partir quer um momento com ele. Charan mandou fazer um colar com a pérola para ele. Depois,
Pergunta se Canin estará o esperando. Ele afirma que sim, nunca vai parar de esperar, entende que ele tem deveres a cumprir, mas quer que ele ligue com frequência. E vá vê-lo logo. Canin foi morar com o pai, e um tempo depois conversa com Charan, o qual pergunta se ele está sentindo a sua falta. Canin responde que não sente apenas sua falta, quer vê-lo, quer o abraçar e beijar. Charan diz que ele conseguirá fazer isso em breve. O menino fica sem entender o que ele quis dizer, mas logo seu pai informa que chegou uma encomenda. À noite Canin liga novamente, mas não é atendido. Suas tentativas são todas em vão, então vai dormir chateado. Dia seguinte acorda com Charan do seu lado. Pensa até que está sonhando, mas tudo indica que não. Charan realmente foi vê-lo, pede desculpas por quão confuso foi e por ter deixado ele chateado. Mas a partir de agora vai ficar lá com ele. Charan tomou uma decisão. Então foi ao rei informar que não servirá mais aos Asavadevatim. O rei entende e não vai cobrar isso dele, mas quer saber por que uma pessoa tão determinada com seus deveres escolheria acabar com o voto. Ele responde que chegou a hora de seguir o seu próprio coração. Voou pelos céus, para dizer que ama o Canin. Os lábios se tocam num beijo intenso, carregado de desejo e saudade. Como se os dois estivessem tentando dizer tudo aquilo que as palavras não conseguiram. E quando o clima começa a esquentar, são interrompidos pelo seu pai, que pergunta se ele está surpreso. Canin percebe que ele sabia que Charan estava vindo. Todos, incluindo o mordomo de Canin, que também veio com ele, fazem uma refeição juntos. À noite, Canin está sem ideia para onde levar Charan para sair. Ele diz que tem um lugar onde gostaria de ir, ele pode levá-lo? Sentiu muita falta desse cheiro, ele ainda cheira tão bem. Hoje os papéis mudaram e agora é Charan que está querendo. Deixa Canin louquinho de desejo, e fascinado pelo seu corpo. Hoje vai ser no cuspe mesmo, e fazem amor apaixonadamente. Dia seguinte Charan tem outro presente para ele, e pergunta se ele se lembra deste anel. É a aliança de casamento de seus pais, que agora quer que seja dele. Se ajoelha e pergunta: você quer casar comigo? Recebeu permissão de sua majestade e de seu pai, vai cuidar dele com todo carinho e tudo que tem, e Canin aceita o pedido. Olha esses beijos, gente! Um beijo digno de final de série. Curte e comenta para mais vídeos.